Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, e o grupo de conjuntura está aqui reunido para tratar de um tema que é um pouco menos conjuntural, mas que é decisivo para o futuro desta economia e deste país. Nós vamos discutir aqui hoje as relações entre demografia e produtividade. Na verdade, é um tema, esse tema da demografia brasileira nós já discutimos antes e vamos voltar a ele aqui, hoje, talvez no futuro também, por ser, não só por ser muito importante para a economia, como também porque muitas vezes ele é subestimado no debate. Eu vou começar aqui colocando alguns dados que me parecem bastante relevantes a partir das projeções populacionais do IBGE. Fazendo aqui o comentário que estou falando de projeções, mas em termos de projeções populacionais, a margem de erro é muito pequena quando a gente compara com qualquer projeção econômica. Bom, a população brasileira vem crescendo cada vez menos e vai começar a declinar a partir do ano de 2049, ou seja, daqui a 30 anos a população começa a cair, mantido os parâmetros atuais. Já a população jovem, esta já vem declinando há muito tempo. Pouco conhecido esse fato, mas pelo menos não se tem ideia de quão importante isso é, mas em 2019, ano passado, havia aqui no Brasil 5,1 milhões de jovens de 0 a 24 anos a menos do que em 2010. A nossa população jovem encolheu de 5 milhões de pessoas, né? Enquanto a população idosa está explodindo. Isso é uma mudança demográfica gigantesca. De um lado, isso tem uma vantagem, que é ajudar a equacionar, pelo menos do ponto de vista financeiro, a questão educacional. Isso porque a mesma quantidade de recursos aplicados em educação vão cada vez mais representar... O gasto per capita sobe, né? Um gasto per capita maior. Então, isso ajuda. Vamos aproveitar pelo menos esse vento de popa, né? Esse vento a favor. Por outro lado, isso aí tem um impacto negativo, esse decrescimento da população jovem, e talvez o principal impacto negativo mesmo seja a baixo ritmo de expansão da população em idade de trabalhar. Antes disso, só para fazer o contraponto, como você falou sobre educação, em saúde o problema é o inverso, ou seja, o envelhecimento da população significa que há uma demanda crescente de recursos para a saúde, para o gasto per capita em saúde se manter, enquanto que em educação é exatamente o oposto. Ou seja, em saúde o esforço financeiro vai ter que ser muito maior. E como esse envelhecimento não era tão esperado, a gente não se preparou tanto para tratar desse problema de saúde, muitas vezes no planejamento de longo prazo. E muitas vezes as pessoas não têm consciência. A conscientização desse problema é fundamental para alocar adequadamente os recursos. Mas deixa eu colocar aqui alguns dados sobre o crescimento da população em idade ativa e da população total, comparando o que ocorreu na década que acaba de se encerrar e na nova década. Entre 2010 e 2019, a população em idade ativa, considerando aqui a população entre 15 e 64 anos, cresceu a um ritmo de 1,1% ao ano, enquanto a população total cresceu a 0,9% ao ano. Isso é o que se chama de bônus demográfico. A população em idade de trabalhar crescia mais do que o restante da população, ou seja, aquela parcela da população a ser sustentada pelos que trabalham. Se bem que só uma observação, se a gente pegar o final desse período, a coisa já estava mudando. Em 2019, a população em idade ativa cresceu 0,7% e a população total cresceu 0,8%. Ou seja, já o bônus demográfico já tinha acabado. Se a gente pega o período como um todo, como o Francisco pegou, é um período de bônus demográfico ainda existente. Mas já no final desse período já não. Já estava acabando. E se a gente olhar agora a década para frente, né, 2020 a 2029,
A PIA vai crescer, segundo as projeções do IBGE, a PIA é população e idade ativa, né? Vai crescer, segundo as projeções do IBGE, apenas 0,4% ao ano, e a população total 0,6%. Ou seja, acabou mesmo o bônus demográfico, na verdade até um pouquinho antes, como salientou o Caio. Isso coloca um desafio imenso para o crescimento econômico do país, porque esse crescimento vai depender cada vez mais daqui para frente da evolução da produtividade. Mas para fazer esta relação entre crescimento demográfico cadente, fim do bônus demográfico e o crescimento econômico, eu vou pedir ao Lixa aqui só uma coisa pontual para encerrar isso. Esse problema do fim do bônus demográfico, da recessão que isso gera para o crescimento, a dificuldade maior para o crescimento, é um problema fundamental para daqui a poucos anos. Mas no horizonte mais curto, digamos, nos próximos 2, 3 anos, a gente ainda está vivendo uma situação muito particular, onde há espaço para a população ocupada crescer bem acima da população em idade ativa, por conta da taxa de desemprego elevada. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que o dado de população em idade ativa cresceu só a 0,7 o ano passado, o crescimento da população ocupada o ano passado foi perto de 6, mais ou menos. Por quê? Porque existe uma taxa de desemprego ainda muito alta. Então, enquanto o desemprego não cai para o nível chamado natural, você tem um espaço para o crescimento da população ocupada ser acima do crescimento da população em idade ativa e da população economicamente ativa, que em geral são coisas caminho próximos. Então, mas isso então a gente ainda está por esse lado e por vários outros que a gente olha, ainda num terreno que a gente chama de crescimento fácil, que é uma das razões do nosso otimismo de curto prazo. A médio e longo prazo, os desafios do país para manter um bom crescimento são imensos e estão ligados a essa questão demográfica que a gente estava falando, entre outras questões. Lixa. Esse ponto do crescimento de longo prazo, tá? Podemos pensar que o impulsor dele, o motor do crescimento a longo prazo, é o crescimento da produtividade do trabalho. Quando a gente pensa produtividade do trabalho, ou taxa de crescimento da produtividade do trabalho, a gente tende a pensar no PIB per capita, na renda per capita. Ou seja, o crescimento da renda per capita poderia ser uma boa aproximação do que seria o crescimento da produtividade do trabalho, que por sua vez é um dos determinantes do crescimento a longo prazo. Mas como Francisco Eduardo destacou, aconteceram nos últimos 40 anos, 30 anos, grandes mudanças demográficas. Não? O Brasil se tornou um país muito mais velho, muito rapidamente, e também aconteceram problemas dentro do mercado de trabalho. Essas mudanças levam a pensar de que não necessariamente a produtividade do trabalho pode ser medida, o crescimento dela pode ser bem medida pelo crescimento do PIB per capita. O PIB per capita é a relação entre o PIB do país, o valor adicionado, e o total da população, enquanto que a produtividade do trabalho deve ser medida não por número de pessoas, mas por horas trabalhadas. E a diferença entre o número de pessoas e horas trabalhadas é o que a demografia, aí que está a importância dos determinantes demográficos. Tá? Em especial porque a gente pode ter uma taxa de participação maior, que é uma coisa que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, ou seja, aumentou a taxa de participação, a relação entre as pessoas que trabalham na população economicamente ativa e a PIA, não? A população de idade ativa aumentou, e também por razões que aconteceu, por exemplo, no final dos anos 2000, um aumento da taxa de ocupação. Tá? Então, que existe em situações de desemprego alto. Que é uma situação que pode acontecer agora, novamente. Nós estamos vivendo essa situação. Tá. Então, não necessariamente o crescimento do PIB per capita pode ser uma boa aproximação da taxa de crescimento da produtividade. Tá? O laboratório da produtividade, que foi criado agora em dezembro pelo IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, tem feito algumas análises muito interessantes só para calcular produtividade da mão de obra, tá? A partir dessa ideia de que a gente deve calcular a produtividade a partir de hora trabalhada e não de ocupação. E a gente pode
levantar alguns dos dados que eles têm colocados nos documentos que foram divulgados agora este mês de janeiro. Tá? A gente percebe que quando a gente vê a economia brasileira de 1981 a 2018, não? São 39 anos, 38 anos, a renda per capita brasileira cresceu nesse período 0,9% ao ano, em média, 0,9%, um pouquinho menos de 1%. Enquanto que a produtividade da hora trabalhada, medida dessa forma, só cresceu nesse período 0,4% ao ano, bem menos, não? Menos da metade, 0,9% contra 0,4% ao ano. Tá? Agora, digamos, o que explica essa diferença? O que explica essa diferença nos quase 40 anos é que nesse período aumentou a taxa de participação, o que não deve acontecer nos próximos anos. Teve o bônus demográfico, que Francisco Eduardo já destacou, que foi central. Na verdade, ele aumentou o bônus demográfico, teve um forte aumento, acho que é 0,5% ao ano nesse período, que já não vamos ter. Tá? E, por outro lado, temos a taxa de ocupação, que nos próximos poucos anos deve dar uma contribuição positiva, mas que, pensando 30 ou 40 anos na frente, não vai acontecer. Tá? E, por outro lado, a média de horas trabalhadas caiu nos últimos 40 anos e pode ser que deva cair nos anos seguintes, não? Nas próximas décadas. O total de horas trabalhadas por semana deve cair, não? A tendência mundial é as pessoas trabalharem menos. O que significa que esse crescimento de 0,9% da renda per capita dos últimos 40 anos não era uma boa aproximação do que estava acontecendo com a produtividade. Tá? Na verdade, tinha crescido 0,4%, o que torna, como colocou o Caio, um problema dramático para a economia e a sociedade brasileira. Porque se a renda per capita começa a crescer em linha com a produtividade do trabalho, e a produtividade do trabalho só continua crescendo 0,4%, e se a população crescer, digamos, 0,6 ou 0,7% nos próximos 10 anos, significa que o PIB cresceria, não, o PIB potencial, não, 1% ao ano, o que é muito pequeno. Não? Ou seja, então, digamos, uma primeira ideia é que a renda per capita 0,4%. A produtividade do trabalho, então, cresceu muito menos do que nós esperávamos que tivesse crescido. Outro trabalho que é interessante do Laboratório da Produtividade é uma análise setorial. Tá? Só um parênteses. Esse dado teu de 40 anos, que é muito impressionante, sobre o produtividade do trabalho tão baixa, e diga-se de passagem, bem maior do que... A gente não está nem pegando o período recente, que aí é um desastre, mas a gente está dizendo é que a gente simplesmente não pode, se a gente repetir os últimos 40 anos, o nosso desempenho será péssimo. Então a gente está dizendo é que o nosso problema não é simplesmente superar esse mau desempenho dos últimos anos de produtividade do trabalho, que aí é uma coisa fora da curva de tão negativo, mas se o nosso desempenho for semelhante aos últimos 40 anos, será um desempenho péssimo, ou seja, o país estará condenado a ter uma renda per capita evoluindo de maneira muito desfavorável. 0,4% ao ano é nada, na verdade, do ponto de vista, quando a gente olha das condições sociais brasileiras, dos requisitos para o país ter uma melhora substancial de condições de vida. Então, é só para chamar a atenção que o dado mostra que o problema não está só nos últimos anos, mas é um problema estrutural de um péssimo desempenho da economia brasileira há 40 anos. Quando a gente abre um pouquinho, não, o pessoal do Laboratório da Produtividade faz isso setorialmente, a gente vê diferenças entre os distintos setores da economia brasileira que também podem ajudar a pensar um pouco determinantes que estão por trás desse baixo crescimento. Tá? Só que aí eles não conseguem analisar o período 81-2018, analisam um período bem menor, só de 1995 a 2018. Mas eles mostram que o setor agropecuário cresceu a produtividade da mão de obra, trabalhada, por hora trabalhada, cresceu 6,8% ao ano.
Tá? E essa taxa foi bastante estável durante esse período, não? Um pouquinho menos de 7%. Enquanto que a indústria, a produtividade por hora trabalhada caiu 0,2% ao ano, e o setor serviços cresceu 0,3% ao ano. O setor serviços representa mais ou menos 70% das horas trabalhadas. Ou seja, onde está grande parte da mão de obra, não, onde está nas horas trabalhadas, 70%, cresceu nesse período só 0,3% ao ano. Tá? Nesse período, a média agregada foi de 1% ao ano. Tá? Então, o que chama atenção muito é o forte crescimento da produtividade do setor agropecuário e o baixo crescimento de serviços, 0,3%. Indústria cresce, também chama atenção que a indústria cresça menos, a produtividade cresça menos que serviços. Tá? Mas aparecem alguns temas que a gente podemos discutir, não, a partir dessas ideias. Tá? Uma é que o baixo crescimento da produtividade da mão de obra brasileira, que hoje mais ou menos representa 20% da produtividade da mão de obra americana. Ou seja, o PIB brasileiro per capita é mais ou menos 25%, mas a produtividade por hora trabalhada é 20%. O que mostra de que, em princípio, teríamos um crescimento mais fácil da produtividade. A velha ideia do Gershwin Krom, né? As vantagens do atraso. Né? O fato de você estar muito atrasado, se você consegue imitar. Ou seja, imitar é mais fácil que inovar. Então, imitar deve permitir criar, não, adotar as boas práticas para... O salto de produtividade da China nos últimos 40 anos foi isso. Foi baseado em imitação. Então, e o outro tema que pode ser interessante é por que a produtividade do setor agropecuário foi tão elevada, enquanto que dos outros setores não. Tá? Ou seja, quais são os incentivos, os determinantes que estão por trás do setor agropecuário que a gente não encontra em outros setores, como indústria ou serviços, especialmente no setor serviços. Nós vamos ficar devendo aqui uma discussão sobre a indústria, o que está acontecendo com a indústria, por que ela tem tido esse desempenho que tem deixado tanto a desejar. Tá. No caso da indústria, a gente vê de que o crescimento da produtividade na indústria, até 2013, não era tão ruim, 0,3. Estava mais próximo entre 1,3 e 1,7. Ou seja, crescia mais de 1% ao ano a produtividade da indústria. É claro que no período que vai de 2013 a 2018, o serviço, estou falando de serviço, perdão, tem uma forte queda na produtividade de serviços, não? Então, pode ser que o crescimento que a gente tem aqui de serviços, crescendo só 0,3, esteja muito influenciada pelo que aconteceu agora na recessão que vai, não, de 2014 a 2018. Se bem que tem os dados mostram que também há um problema estrutural aí, muito para além do desempenho conjuntural negativo da recessão. Né? Tá. Mas, digamos, no caso do setor agropecuário, a gente vê de que aí existem incentivos bons para crescer. Não? Por um lado, existe uma concorrência, está muito exposta à concorrência internacional. Não? É um setor que passou por uma grande modernização tecnológica. O setor passou por... E foram feitos grandes investimentos na área de tecnologia para ter, alguns deles públicos. Não? Muitos desses... Embrapa, né? Embrapa foram... Então, você tem fortes investimentos públicos e privados e uma forte concorrência. Enfim, nós, de vez em quando, é necessário que nós levantemos um pouco os olhos aqui das questões mais conjunturais para olhar para esses temas, para esses desafios, né, mais estruturais, mas que são deles, da solução desses desafios, que dependem de políticas a serem adotadas desde já, e que nós poderemos ter conjunturas bem mais favoráveis no futuro. Até lá!